Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h38. Olá, muito bom dia para você. Quinta-feira, último dia do mês de novembro, dia 30. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo na bancada, Daliana Oliveira, bom dia. Muito bom dia para você, Wesley, bom dia para você também que acompanha o Jornal Verde Vale desta quinta-feira, dia 30 de novembro. Agora 6h38. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Senado aprova projeto que taxa offshores e fundos exclusivos. Burnout, abuso de drogas e tentativa de suicídio entram em lista de doenças relacionadas ao trabalho. Imposto de renda 2023, Receita paga lote residual de restituição de novembro hoje. Mega Sena pode pagar 37 milhões de reais nessa quinta-feira. Câmara aprova PL que declara Dia da Consciência Negra feriado nacional. Desmatamento na Mata Atlântica cai 59% de janeiro a agosto. Procon Goiás analisa variações nos valores das mensalidades escolares para 2024. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h40 agora. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale, edição desta quinta-feira. O Senado aprovou ontem um projeto de lei que prevê a taxação das offshores, os investimentos no exterior e dos fundos exclusivos, os chamados fundos de investimentos personalizados para pessoas de alta renda. O texto cria taxações que hoje não incidem sobre esses fundos. Agora, ele segue para a sanção presidencial. A votação foi simbólica, ou seja, havia consenso e senadores não precisaram registrar o voto e durou 18 minutos. Mesmo assim, alguns senadores deixaram registrado votos contrários. Foram ele Carlos Portinho, Oriovisto Guimarães, Soraya Tocholic, Cleitinho, Jorge Seife, Magno Malta, Eduardo Girão e Damares Alves. O projeto é essencial para a equipe econômica que trabalha para aumentar a arrecadação em 2024 e zerar o déficit nas contas públicas. Mesmo com as mudanças feitas no texto, a equipe econômica do governo estima que as duas propostas renderão uma arrecadação de 3 bilhões e meio de reais ainda este ano, 20 bilhões em 2024 e 7 bilhões em 2025. E o Ministério da Saúde divulgou na quarta-feira uma atualização da lista de doenças relacionadas ao trabalho. Foram incluídas 165 novas patologias na portaria publicada no Diário Oficial da União. De acordo com o governo, a quantidade de códigos e de diagnósticos passa de 182 para 347. Entre as doenças presentes na nova lista está, por exemplo, o burnout, também conhecido como síndrome do esgotamento profissional. O Ministério define que esse esgotamento pode acontecer por fatores psicossociais relacionados à gestão organizacional, ao conteúdo das tarefas do trabalho e às condições do ambiente corporativo. Outra novidade foi a ampliação da lista de transtornos mentais. Na lista original publicada em 1999 já constavam problemas como abuso de álcool e estresse grave por conta de circunstâncias referentes ao trabalho. A lista incorporou doenças que não existiam e trouxe doenças que já existiam, mas cuja relação com o trabalho ainda não estavam bem estabelecidas, como alguns cânceres. Foi o que destacou Márcia Bandini. E o desmatamento na Mata Atlântica cai 59% de janeiro a agosto. Os detalhes quem traz é René Almeida. Na Mata Atlântica caiu 59% de janeiro a agosto deste ano, na comparação com o mesmo período de 2022. O dado foi divulgado nesta quarta-feira pelo novo boletim do Sistema de Alertas de Desmatamento, parceria entre a Fundação SOS Mata Atlântica, a Arquiplan e o MAP Biomas.
Nos primeiros 8 meses do ano, a área desmatada foi de 9.216 hectares, contra 22.240 hectares registrados no mesmo período do ano passado. O diretor executivo da Fundação SOS Mata Atlântica, Luiz Fernando Guedes Pinto, avalia os motivos. Houve uma diminuição significativa do desmatamento da Mata Atlântica, principalmente em regiões como Paraná e Santa Catarina, e isso se deve basicamente a um retorno da fiscalização, a volta do funcionamento da política e da estrutura ambiental brasileira. Temos informações aí que o IBAMA voltou a funcionar e operar, então houve muitas ações de fiscalização, de aplicação de multas, já foram muitas áreas embargadas. Nós temos tido suspensão de CAR e uma coisa que tem tido muito efeito já é a suspensão do crédito de produtores rurais que têm desmatamentos ilegais. Ele também cita a mudança no ambiente institucional, com a defesa pública de preservação do meio ambiente feita pelo governo Lula. Por outro lado, Guedes alerta para o aumento do desmatamento nos encraves da Mata Atlântica, que correspondem a 5% do bioma e estão localizados na fronteira com biomas vizinhos, como o Cerrado e a Caatinga. Isso está alinhado com o aumento do desmatamento no Cerrado, que tem sido relatado aí pelo PRODE Cerrado, por diversos indicadores que mostram que o desmatamento diminuiu na Amazônia, diminuiu na Mata Atlântica, mas aumentou no Cerrado. Isso se deve principalmente à não aplicação da Lei da Mata Atlântica nessas áreas protegidas pela Lei da Mata Atlântica. Então, tanto produtores rurais como até algumas autoridades ambientais não reconhecem essas áreas como Mata Atlântica, não aplicam a lei devidamente, além de desmatamentos ilegais nessa região que é a região de fronteira, a expansão da fronteira agrícola no Brasil. Apesar disso, o resultado divulgado na quarta segue a tendência de queda no desmatamento. O boletim anterior, com um recorte até maio, já mostrava a redução de 42% no desmate da Mata Atlântica. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h45 agora. O primeiro dia de debates no plenário da Assembleia Legislativa depois do protocolo do projeto do governo estadual que aumenta o ICMS modal de 17% para 19%, foi marcado por manifestações contrárias de opositores na tribuna, mas sem resposta direta dos governistas. Apesar da ausência nos discursos na sessão ordinária, deputados da base aliada ao governador Ronaldo Caiado garantem que votarão favoravelmente a matéria. O apoio se consolidou após almoço do governador com os parlamentares da base, em que Caiado apresentou argumentos relativos à reforma tributária e à queda da arrecadação desde 2022, como os principais motivos para a elevação na alíquota geral do ICMS. E o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Sandro Mabel, destaca que o aumento na alíquota padrão do ICMS proposta pelo governo do estado, apesar de compreensível, vai provocar impactos negativos ao setor. Nós entendemos a preocupação do governador, essa reforma tributária, e o governador foi parceiro demais dela. É um mistério. Ela é muito ruim. Ela pode ter um impacto muito negativo tanto com o aumento de impostos como nas finanças do estado, afirmou ele. Porém, o aumento de impostos nunca é bom. A classe produtiva acha ruim porque uma parte acaba ficando com a gente mesmo e a outra parte repassamos para o consumidor. É o que completou Mabel. Médico é condenado a pagar indenização por ter feito vídeo com um homem negro com pés e mãos amarrados. Vamos saber dos detalhes com Lucas Santana. A justiça entendeu que houve o chamado racismo recreativo, que é a ofensa de cunho racial disfarçado de piada. O médico Márcio Antônio Souza Júnior gravou um vídeo em que mostrava um homem negro com pés e mãos amarrados por grilhões e com uma gargalheira presa ao pescoço. Aí, ó, falei pra estudar, né? Não quer? Então vai ficar na minha senzala. Aí, ó. Vamos ver se tu não estuda. Prender isso aqui, né? Vamos. Márcio deve pagar R$300 mil à Associação Mulheres Coralinas e à Associação Quilombo Alto Santana por danos morais coletivos. A juíza responsável pelo caso entendeu que houve intenção do acusado de prejudicar a dignidade do ofendido e a coletividade mediante a postagem de vídeo com conteúdo racista.
A vítima da gravação recebia um salário mínimo para realizar o serviço pesado, segundo a investigação do Ministério Público. Lucas Santana, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h48. E com grande atuação, o Atlético Mineiro bateu o Flamengo por 3-0 no Maracanã nesta quarta-feira e ultrapassou o rival na disputa pelo título do Brasileirão. Com gols de Paulinho, Edenilson e Rubens, o Galo venceu e chegou aos 63 pontos, pulando para a segunda colocação. Tudo embolado com a vitória, o Atlético Mineiro chegou aos 63 pontos na competição, igualou-se à pontuação do Flamengo e ultrapassou o rival na luta pelo título da competição pelo critério de saldo de gols. O Atlético Mineiro recebe o São Paulo na Arena MRV no sábado, às 21 horas. O Flamengo recebe o Cuiabá no Maracanã no domingo, às 16 horas. E com um gol de Caio Paulista nos acréscimos, o São Paulo venceu o Bahia por 1-0 na noite desta quarta-feira na Fonte Nova, em Salvador, pela 36ª rodada do Brasileirão, e conquistou a sua primeira vitória como visitante na competição deste ano. De quebra, o time paulista afastou qualquer risco de rebaixamento, situação bem diferente da do Bahia. O time de Rogério Ceni continua no Z4 e precisa reagir na reta final para seguir na Série A na próxima temporada. A vitória colocou o São Paulo na 9ª colocação com 50 pontos e longe de qualquer risco da zona de rebaixamento na reta final da competição. O Bahia, por sua vez, continua com 41 pontos e na zona do rebaixamento. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h49. E a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e a Agência Brasileira de Promoção das Exportações vão realizar durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima em Dubai, nos Emirados Árabes, um painel sobre a transição energética no contexto da Aliança Global para os Biocombustíveis. O debate vai reunir representantes do governo brasileiro, entidades internacionais e empresas privadas para tratar da transição energética no mundo. O evento vai reunir nesta sexta-feira representantes do governo brasileiro, como o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana. Representando o setor privado, o vice-presidente da Embraer, José Serrador, falará sobre o uso de biocombustíveis na aviação. A aliança foi criada em conjunto por Índia, Brasil e Estados Unidos durante a última cúpula do G20 em Nova Delhi. A entidade reúne 19 países e 12 organizações internacionais com o objetivo de fomentar a produção sustentável e o uso de biocombustíveis no mundo e segue aberta a novas adesões. O debate contará com representantes também de entidades internacionais. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h07 agora, já de volta com o Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. E a Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de lei que declara feriado nacional dia 20 de novembro, dedicado ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. A proposta de autoria do senador Randolfo Rodrigues teve regime de urgência aprovada no dia 21 de novembro. O texto foi aprovado com 286 votos favoráveis, 121 contra e 2 abstenções. Como já tinha passado pelo Senado, a matéria segue agora para a sanção presidencial. O texto é defendido pela bancada negra da Câmara. A Fundação Cultural Palmares também propõe a data como feriado nacional, conforme o presidente da instituição, João Jorge Rodrigues. A proposta de autoria do senador Randolph teve, como dissemos, o regime de urgência aprovada no último dia 21 de novembro. O texto é defendido pela bancada negra da Câmara. Um grupo de deputados afirmou na noite desta quarta-feira ter conseguido reunir 171 assinaturas necessárias para abrir a chamada CPI do abuso de autoridade, que na prática mira ministros do Supremo Tribunal Federal. A coleta de assinaturas para a CPI ganhou fôlego após a morte do patriota Cleriston da Cunha, que faleceu no presídio de Papuda após passar mal. Ele tinha laudo médico e parecer da Procuradoria-Geral da República favoráveis à sua soltura. Entre os ministros da Corte, o principal alvo da CPI deverá ser Alexandre de Moraes, relator que ficou conhecido no inquérito dos atos antidemocráticos. O atual presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, também é visto por parte da ala conservadora do Congresso como praticante
diante do suposto ativismo judicial, o que ele sempre negou. A abertura da CPI depende agora do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele vai avaliar se há justa causa e fato determinado para o início dos trabalhos. Não há prazo para que Lira tome essa decisão. E um levantamento mostra maior motivação para empreender no Brasil. Denise Coelho é quem traz essa informação. Ser dono do próprio negócio é o segundo sonho mais citado pelos brasileiros, ficando atrás apenas da vontade de viajar pelo Brasil. É o que aponta o relatório do Monitor Global do Empreendedorismo 2022. O documento foi produzido pela Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas e pelo SEBRAE. Levantamento do Conselho Regional de Administração de São Paulo também revela que 80,7% dos profissionais de administração têm vontade de abrir, já possuem ou tiveram o próprio negócio. É o que detalha o administrador e gerente da área de relacionamento da autarquia, Daniel S. Guerra. A maior motivação do profissional de administração é, de fato, a vontade de inovar e fazer a diferença para um nicho de consumidores, né? Depois dessa indicação, vem o sonho de ter o próprio negócio e a necessidade de possuir uma renda extra. Agora, a que a gente pode atribuir essa vontade tão expressiva desse nicho de profissionais? A gente ouve bastante, né, de que os empreendimentos muitas vezes têm um tempo de vida muito curto, de que o empreendedor muitas vezes tem a vontade de empreender, mas não tem os conhecimentos necessários. E essa não é uma verdade para o profissional de administração, né? O profissional de administração é, de fato, mais indicado para gerir negócios de uma forma geral. Administrar uma empresa é uma tarefa complexa. A atividade requer habilidades e competências para lidar com diferentes entraves, como a burocracia, elevadas taxas de juros, entre outros desafios diários. No levantamento do Conselho, 52,8% dos respondentes afirmaram que tiveram conteúdos específicos voltados ao empreendedorismo durante a formação acadêmica. Mesmo assim, reforçaram a necessidade de capacitação contínua. A principal forma para buscar conhecimento indicada pelos nossos entrevistados foram os cursos rápidos, específicos sobre determinado tema, e aí aparece bastante o SEBRAE como uma fonte para esses cursos. Só em seguida vem a pós-graduação, essa sim, uma forma de preparação mais tradicional, né? Os grupos ou comunidades de empreendedores, né? Um fenômeno bastante alinhado aí com o das redes sociais, e conteúdos gratuitos. O levantamento do CRA Paulista foi realizado com 394 registrados, entre administradores, tecnólogos e técnicos em administração. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Denise Coelho. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h11. A Assembleia Legislativa de Goiás aprovou ontem um projeto de autoria do governo de Goiás que amplia o programa Bolsa Estudo até 2026. A alteração foi solicitada pelo governador Ronaldo Caiado com o objetivo de dar continuidade ao atendimento de alunos do ensino médio nos próximos 3 anos, além de estender a destinação do benefício também aos estudantes do 9º ano do ensino fundamental das escolas públicas estaduais. E o primeiro suplente do senador Vanderlan Cardoso, Pedro Chaves, deve acompanhar a sabatina do ministro Flávio Dino para a vaga no STF e votar pelo sim ou pelo não. Isso porque o congressista do PSD deve estar de licença no período. Segundo fontes próximas a Vanderlan, ele aguarda a conclusão da reforma tributária, que voltou para a Câmara dos Deputados, além das análises de projetos das offshores e apostas esportivas. A expectativa é que essas se resolvam antes da passagem de Dino pela Casa Alta. E a Câmara de Iporá decidiu não atender recomendação feita pelo Ministério Público de Goiás para dar posse imediata à vice-prefeita Maísa Cunha, do PP. O documento havia sido encaminhado à casa diante da prisão preventiva do prefeito Nassoitan Leite. O entendimento do promotor Luiz Gustavo Soares Alves é que Nassoitan está impedido para o exercício do cargo e, por isso, a vice deveria tomar posse de forma provisória. O principal argumento da casa contra a recomendação é que a lei orgânica municipal não exige motivo para a ausência do prefeito por até 15 dias e que esse prazo ainda não expirou. Governo de Goiás, entidades e artistas se mobilizam em favor do Cora. Vamos conferir os detalhes com Lucas Xavier.
Representantes do governo de Goiás, deputados, prefeitos e artistas de renome nacional se reuniram em um ato de apoio à construção do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás, o CORA. A unidade, que já está 40% concluída, será o primeiro hospital público exclusivamente voltado ao tratamento contra o câncer no estado de Goiás, localizado às margens da BR-153, em Goiânia. Artistas como Gustavo Lima, Maiara Imaraíza e o locutor Cuiabano Lima visitaram o canteiro de obras e manifestaram apoio ao investimento, que será de 180 milhões do estado para a ala pediátrica. Segundo o governador Ronaldo Caiado, o CORA vai oferecer o que há de melhor no mundo e vai salvar vidas. Esse aqui, gente, é algo que não tem lugar nenhum do mundo. Pode deixar par, lógico. Em países de primeiro mundo, eu estou falando Brasil. O que nós estamos fazendo aqui, gente, é exatamente dizer o que a criança, olha, você vai ter chance de viver. É isso que está sendo feito para a criança. Você vai poder viver. Ah, mas eu sou do SUS, se é do SUS, mas seu pai vai ficar hospedado aqui, sua mãe vai ficar hospedada aqui, o Estado vai manter aqui e você vai receber o melhor tratamento e todos os medicamentos e todos os protocolos, os mais modernos do mundo, serão dados ao paciente aqui, nesse hospital. É isso que é o compromisso. Sabe quais são as obras mais importantes? Essa obra é para salvar a vida. A cantora Maiara, ao lado da irmã Maraíza, elogiou a estrutura do hospital e a sua importância para o estado de Goiás. A gente está muito feliz, a gente apoia o CORA e tudo que o hospital precisar de Maraíza, nós vamos estar aqui juntos sempre, tudo pode fazer. A gente sabe da responsabilidade, a gente sabe da honestidade, a gente sabe que está fazendo que todo mundo está se envolve com muito carinho e amor, né? Para quem já conviveu com a doença, com câncer na família, sabe o tanto que é difícil, né? Vamos começar agora com a ala infantil, né? Estamos começando, a obra está linda, perfeita, tudo lindo e realmente o Goiás precisa desse apoio. Além dos artistas, prefeitos de 118 cidades participaram do ato. O projeto, iniciado em fevereiro deste ano, compreende área construída de 44.700 metros quadrados e está dividido em 3 etapas. O hospital terá 148 leitos, capacidade para atendimento ambulatorial oncológico, adulto e infanto-juvenil, serviços de diagnóstico e salas para infusão de medicamentos, além de centros de reabilitação e quimioterapia, serviços de apoio e pronto atendimento, com funcionamento 24 horas, além de leitos de UTI. A ala infantil compreende 48 leitos de internação, centro cirúrgico, farmácia, centro de exames por imagem e de infusão quimioterápica. De Goiânia, Lucas Xavier, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h17. E o Palmeiras goleou o América Mineiro por 4-0 nesta quarta-feira no Allianz Parque e abriu vantagem da liderança do Campeonato Brasileiro. Embalado por mais uma atuação importante de Hendrick, o Verdão dominou o confronto e bateu o coelho com gols do jovem atacante e um contra de Éder no primeiro tempo e com 2 de Flaco Lopes na segunda etapa. A 2 jogos do término da competição, a equipe palmeirense agora tem a possibilidade de definir a conquista do bicampeonato seguido no domingo. O Palmeiras agora soma 66 pontos e tem 3 de vantagem para o Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo, que estão empatados com 63 pontos. O Verdão garante o título se terminar o domingo com 4 pontos de vantagem para o vice-líder. O América Mineiro agora continua na lanterna com 21 pontos. Curitiba e Botafogo empataram por 1-1 em um jogo com um final alucinante no Couto Pereira. O time carioca chegou ao seu gol aos 51 minutos do segundo tempo, de pênalti com o Tiquinho Soares. Parecia que seria o gol da vitória que deixaria o alvinegro a 1 ponto do líder Palmeiras, porém na saída de bola o Coxa empatou com Edu aos 53 no último lance do jogo. Por 2 minutos, logo depois do gol de Tiquinho nos acréscimos, o Botafogo se viu a apenas 1 ponto do Palmeiras, mas tudo se desfez quando o Edu empatou o jogo. Com o resultado, o alvinegro ficou na segunda posição com 63 pontos, 3 a menos que o líder. O destino do Coxa no campeonato já está definido com o rebaixamento, mas o empate deixa a equipe com 30 pontos no penúltimo lugar.
Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h18. E o preço da saca de arroz tipo 1 no Rio Grande do Sul, principal produtor do Brasil, subiu 10% em menos de um mês, chegando a R$ 118,56 no dia 28 de novembro. O indicador CPEA mostra que no dia 1º de novembro a saca custava R$ 107,58. Segundo o presidente da Federação da Associação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul, Alexandre Velho, a alta no preço é resultado de uma combinação de fatores, incluindo o pico da entre-safra. O Brasil está no pico dessa entre-safra, período em que a oferta do produto é menor e os preços tendem a subir. Restrição das exportações da Índia. A Índia, principal exportador mundial, restringiu as suas exportações em 2023. Diminuição da área plantada no Rio Grande do Sul. Nos últimos anos, a área plantada com arroz no Rio Grande do Sul diminuiu, o que também contribuiu para a alta dos preços. Velho também afirmou que a alta dos preços do arroz deve estimular os produtores a aumentar a área plantada na próxima safra. No entanto, ele ressaltou que a área plantada ainda deve ser menor do que a safra anterior. A alta do preço do arroz deve ter impactos no mercado interno, com o aumento do custo de vida das famílias brasileiras. No entanto, ele afirmou que o arroz continua sendo um produto acessível, pois o preço da saca ainda é inferior ao preço de importação do arroz de outros países. O presidente da Federação da Associação dos Arrozeiros prevê que o mercado de arroz deve se estabilizar nos próximos meses, com a volta da oferta do Paraguai e do início da colheita da safra brasileira. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Combate ao racismo nas escolas. 70% dos municípios descumprem a lei. A matéria você confere com Bruno Moreira. De história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas públicas e privadas deveria ser realidade em todo o Brasil. Deveria, porque mesmo com a obrigação prevista pela Lei 10.639 de 2003, o seu cumprimento ainda é tímido 20 anos depois. Estudo de Guiledés, Instituto da Mulher Negra e Instituto Alana mostra que 7 em cada 10 secretarias municipais de educação não cumprem a lei, apesar dela representar o principal mecanismo de combate ao racismo nas escolas. A definição é da analista de políticas públicas do Instituto Alana, Beatriz Benedito. Ela explica os efeitos da inclusão do tema em sala de aula. A gente começa a criar repertório para essas crianças, que elas se sintam valorizadas, elas se sintam com autoestima elevadas, né, crianças negras. A gente começa a desmistificar toda uma cultura que foi negada e foi invisibilizada e foi criminalizada também durante muitos anos, né, mais de 2/3 de existência do nosso país. E é importante para que crianças negras e não negras reconheçam e valorizem a história que a gente está inserido e a contribuição do povo africano para a construção do país. Entre as barreiras para a implementação da lei citadas na pesquisa estão a falta de formação dos profissionais de educação, a resistência da comunidade escolar, o baixo engajamento de professores brancos com a temática, a ausência de dados qualificados para observar a política educacional por raça e cor e a intolerância religiosa. 1.187 municípios participaram do levantamento. Também foram encontradas boas práticas que servem de exemplo para as gestões ampliarem o alcance da lei. Primeiramente, a presença de uma equipe ou uma pessoa que seja responsável pela agenda da educação antirracista nos municípios, então elas estão sempre junto com as equipes pedagógicas das escolas, sempre presentes no cotidiano da secretaria. Quando a gente fala de disponibilização de recursos, por exemplo, você vai comprar 100 caixas de giz de cera, você pode comprar 50 caixas de giz de cera colorido e 50 caixas de giz de cera das diferentes tonalidades de pele. Isso já garante que a discussão esteja presente no cotidiano, né? A articulação com outros órgãos e entidades também representa uma sugestão para o fortalecimento do tema nas cidades. O estudo reforça a necessidade de mobilização da sociedade civil para pressionar as autoridades locais a implementarem a lei e para criarem mecanismos de fiscalização que garantam que ela seja cumprida. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
7h23, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. No próximo bloco, Imposto de Renda 2023. Receita paga lote residual de restituição de novembro hoje. Mega Sena pode pagar 37 milhões de reais nesta quinta-feira. E claro, espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí. Voltamos já trazendo todos os detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h31, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale deste 30 de novembro, quinta-feira, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, a 28ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, a COP28, começa hoje em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O evento deve durar cerca de 2 semanas e tem um peso fundamental para a ação global contra as mudanças do clima, cada vez mais necessárias sob os recentes episódios climáticos extremos no Brasil e no mundo. Por isso, diplomatas de 200 países e diversos chefes de governo estarão presentes. Um dos pontos de expectativa é sobre como será a participação do governo Lula no evento. O presidente participa a partir de amanhã e uma comitiva de diversos ministros é aguardada em Dubai. Nesse ano, embora diversos temas estejam na mesa, as principais negociações são sobre os seguintes temas: balanço global, combustíveis fósseis, perdas e danos e o financiamento e a adaptação climática. E a Receita Federal começa a pagar hoje o lote residual de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física de novembro de 2023. Serão distribuídos aproximadamente 762,9 milhões de reais para 358.737 contribuintes. Os lotes residuais são os de contribuintes que caíram na malha fina do imposto de renda, mas depois regularizaram as pendências. Do total a ser restituído pelo fisco, cerca de 524.800.000 reais serão pagos a contribuintes que têm prioridade no recebimento. Ao total são 5.574 contribuintes idosos acima de 80 anos, 58.060 contribuintes idosos entre 60 e 79 anos, 6.654 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave. 14.863 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério, 129.019 contribuintes que receberam prioridade por terem utilizado declaração pré-preenchida, optado por receber a restituição via Pix. Além disso, também foram contemplados 144.367 contribuintes não prioritários. E o concurso dos 2.662 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 37 bilhões de reais para os acertadores das 6 dezenas. O sorteio acontece hoje, às 20 horas, em São Paulo. No concurso da última terça-feira, ninguém acertou as 6 dezenas. A aposta mínima para a Mega Sena custa R$5 e pode ser realizada também pela internet até às 19 horas. Mutirões de prevenção ao câncer de pele acontecem por todo o país. Quem traz essa boa notícia é Rafaela Martinez. Ferida que não cicatriza, sinais ou pintas que mudam de forma, tamanho e de cor, ou manchas que coçam, descamam e podem até mesmo sangrar. Esses são alguns sinais de alerta para o câncer de pele, o mais incidente no país, com cerca de 185 mil novos casos por ano, segundo o Instituto Nacional do Câncer. E com a forte onda de calor, mesmo antes da chegada do verão, a atenção para a doença precisa ser redobrada. O médico Carlos Barcaui, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD, conta que existem 3 tipos mais comuns de câncer de pele e em todos eles, a exposição excessiva e sem proteção ao sol é o principal fator de risco. A gente tem o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma. O único fator que a gente pode atuar, né, de maneira preventiva, seria a questão dos raios ultravioleta. Então, a exposição
até às 10 horas da manhã ou após as 4 horas da tarde, buscar lugares com sombra, né? E o uso do filtro solar, um fator de proteção solar acima de 30, aplicado de maneira correta. Para alertar a população sobre a importância dos cuidados individuais durante todo o ano, a SBD lança a campanha Dezembro Laranja 2023, intitulada de Seu Sol, Sua Pele, Sua Proteção, Cada Um com a Sua Prevenção. A ação de conscientização ressalta a necessidade da prevenção aos danos causados pelo sol nos diversos tipos de pele. Coordenador da campanha, o médico Carlos Barcaui, destaca que no próximo dia 2 de dezembro acontece um mutirão de atendimento dermatológico em 110 postos espalhados pelo Brasil. Serão realizados exames cutâneos, exames cutâneos totais, o paciente vai ser todo examinado, com foco principal na detecção do câncer da pele, Caso seja detectado alguma lesão suspeita, esse paciente ou ele vai ser absorvido por esse próprio serviço ou ele vai ser encaminhado à atenção básica de saúde para poder ser tratado, Então vai ser um mutirão de atendimento, de orientação, e os serviços da SBD também vão, em algumas localidades, também fazer cirurgias. Para consultar a relação completa de postos de atendimento, além de mais informações sobre prevenção, acesse sbd.org.br/Dezembro Laranja. Vale lembrar que, como diz o nome da campanha, todos devem se prevenir, inclusive pessoas que trabalham em áreas descobertas. Em casos suspeitos, a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda consulta com o médico dermatologista. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez.